Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Roberto de Souza. Estamos terminando amanhã aqui mais uma formação em coaching, mas eu dei uma pausa aqui cedo para poder gravar esse vídeo, para poder compartilhar algo muito relevante para mim, que eu levo muito em consideração nos processos de coaching, de desenvolvimento que eu conduzo. Se você quer saber como é que você faz, quais são as duas coisas mais importantes, mais fundamentais para que você realmente possa iniciar um processo de autodesenvolvimento, um processo de desenvolvimento de alguém da sua equipe, e mais do que isso, você manter sustentável esse processo de desenvolvimento, eu quero que você fique comigo por alguns minutos para poder falar com você sobre esses dois fatores super relevantes em qualquer processo de desenvolvimento humano. Bom, são tantas as questões importantes, relevantes, que envolvem um processo de desenvolvimento pessoal. Mas essas duas, para mim, são marcantes, são fases marcantes, e que, se a gente tem clareza sobre ela e se perseguimos com todas as ferramentas que precisamos essas duas questões, esses dois pontos, esses dois fatores, a chance de sucesso em qualquer processo de coaching, de desenvolvimento, fica mais facilitada. Vamos à primeira. A primeira delas pode parecer simples, pode parecer uma coisa básica, mas dá um trabalho enorme, e é onde uma boa parte dos processos de desenvolvimento, dos processos de coaching, eles dão uma freada, que é você reconhecer, ponto 1, você reconhecer que tem uma oportunidade de desenvolvimento, ou você tem um problema que precisa ser melhorado. O que eu estou dizendo com isso? Quer dizer, é você conseguir olhar para você, olhar para a pessoa que você está fazendo o desenvolvimento e conseguir perceber, né, conseguir entender, identificar qual é a competência, qual é a área de oportunidade, qual é a habilidade, qual é o que exatamente que precisa, que pode ser melhorado ou que pode ser ainda mais aproveitado, pode ser maximizado, que a gente chama, tá certo? Então, se você olhar hoje para você, pronto, na função que você está, no trabalho que você está desenvolvendo, pensa no seguinte: se você pudesse aproveitar uma competência que você é muito bom, mas que você fosse ainda melhor, se você colocasse mais determinação, mais foco nela, e fosse ainda melhor, ou seja, se você aproveitasse ainda mais essa competência, e que isso te daria um resultado superior, um resultado acima da média do que você vem fazendo, que você vem entregando, que competência seria essa? Que habilidade seria essa? Identificar isso, quer dizer, que ponto muito forte eu tenho que eu posso usar ainda mais para facilitar os meus resultados. Ou um ponto a desenvolver, uma oportunidade pode ser um ponto a desenvolver também. Caramba, para esse projeto que eu estou tocando, para esse trabalho que eu estou envolvido, qual é a competência, em que eu precisaria melhorar ainda mais, me desenvolver ainda mais, às vezes dar um toquinho, dar uma ajustada no foco nisso aqui. Por exemplo, se eu melhorasse ainda mais a minha capacidade de comprometimento, de foco nesse projeto, me dedicando ainda mais nele, eu daria mais resultado. Pronto, então seria só um ajuste. Então, se eu fizer isso, meus resultados vão ficar mais tremendos ainda. Então, assim, é fundamental que a gente consiga identificar exatamente aonde que estão as áreas de oportunidade de aproveitar mais as nossas competências ou de melhorar alguma competência que a gente precise melhorar. Agora, assim, esse é um exercício que pode ser rápido, mas que você possa precisar de muita ajuda, de muitas ferramentas para poder te ajudar, te apoiar, né, nessa busca, nesse entendimento dessas necessidades. Tem diversas ferramentas de assessments no mercado, né, em que você vai fazer uma autoavaliação, em que as pessoas vão te avaliar, avaliação 360, por exemplo, dentro das empresas, né, é fundamental para isso. Quer dizer, você pode se autoavaliar, o seu chefe, né, o seu superior, seu líder, ele te avalia, seus subordinados, ou alguns deles, pelo menos, te avaliam sempre pelos mesmos critérios, né? Eles te avaliam, seus pares também, quer dizer, se você
é um diretor, se você é um gerente, enfim, da área financeira, o gerente ou diretor de vendas ou comercial ou de recurso humano também devem te avaliar pela perspectiva deles, porque uma coisa é como é que você está, você se vendo na sua função, e o seu chefe também, né? A outra coisa é como é que o que você está fazendo está repercutindo nos seus pares. O que você está fazendo, como é que está repercutindo nos seus subordinados, na sua equipe, ou até mesmo nos seus clientes, se a gente puder colocar seus clientes como pares, né? Então assim, uma coisa é como a gente se vê, né? Só que tem uma área enorme que a gente não conhece muito bem, que às vezes ela é um pouco desconhecida, que é como é que o que eu faço impacta nos outros, como é que o meu comportamento impacta nas outras pessoas. Então é fundamental que você receba feedback, é fundamental que você ouça o máximo possível outras fontes que não só você. Então o feedback 360 graus, esse que eu expliquei aqui rapidamente, é uma maneira de você se conhecer ainda mais e poder identificar, né, os pontos fortes, os pontos a desenvolver, para que você possa ter cada vez mais conhecimento, mais domínio sobre você, né? Quer dizer, você não entra numa batalha, você não entra numa briga, você não entra numa competição, numa concorrência, se você não conhece o terreno. Então, estou fazendo uma metáfora, o terreno seria você, quer dizer, se você não se conhecer bem, né? Claro, você tem que conhecer também o outro lado, mas nós estamos falando de autodesenvolvimento, se você não se conhecer bem, você não tem menor chance de você se aprimorar, se preparar para o que vem pela frente. É só uma metáfora isso, é claro. Ok? Tem outros tipos, tem outros assessments, tem outras ferramentas que podem nos ajudar muito nesse autoconhecimento, né? Então, se você colocar lá no Google Assessment, né, com 2 S no início, 2 S no meio, enfim, Assessment, ou então se você colocar ferramentas de autoavaliação, vão aparecer várias ali. Tem o DISC, que é o D-I-S-C, você pode contratar direto por eles, ou você pode contratar essa ferramenta também pelo IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. Enfim, tem diversas ferramentas que estão à sua disposição para que você possa se conhecer ao máximo, para dali você olhar assim, bom, então está aqui um caminho, está aqui uma oportunidade, está aqui esse foco que eu tenho que dar em aproveitar uma competência minha ou a desenvolver alguma fraqueza que eu tenho, tá certo? Esse é o primeiro ponto, lembra? O segundo ponto é, ok, sabendo disso, eu preciso ter comprometimento, engajamento para realmente dobrar as mangas e trabalhar firme para poder aproveitar mais essas competências ou desenvolvê-las, as que tiver que ser desenvolvidas, né? Então, para isso significa que você vai precisar fazer algumas mudanças de comportamento. Provavelmente você vai ter que fazer algumas mudanças de comportamento. Em alguns casos tem que fazer fortes mudanças de comportamento. Então, se você identificar aqui uma competência que você pode aproveitar ainda mais em você, o que você tem que melhorar seja, por exemplo, relacionamento dentro da sua empresa. Se eu me relacionasse ainda melhor com meus pares, se eu me relacionasse ainda melhor com os meus subordinados, isso ia me ajudar muito a conseguir melhores resultados, isso ia alavancar minha carreira, isso ia ajudar para que eu pudesse percorrer outros níveis da organização. Então eu quero melhorar o meu relacionamento interpessoal. Aí você vai ter que começar a mexer, olhar e fazer assim, que comportamentos exatamente eu acho que eu preciso melhorar em relacionamento interpessoal. Ou seja, pode ser que seja melhorar a maneira como eu escrevo os meus e-mails para as pessoas, como eu respondo os e-mails, ou se eu cumprimento ou não o pessoal quando eu chego, a maneira como eu falo, se ela é moderada ou não. Enfim, aí você tem que identificar, né, exatamente que comportamentos são esses que você precisa melhorar, ou que você precisa aproveitar ainda mais. A questão é a seguinte: se você não é bom em alguma competência, você pode ficar a partir do momento que você quiser, desde que você faça um trabalho forte de desenvolvimento de desenvolvimento desses comportamentos, ou seja, de mudança de comportamento. Se você não é bom ainda numa determinada competência, é porque você não investiu tempo nela.
você investiu mais tempo para negociar melhor, você investiu mais tempo em ser melhor em matemática financeira, mas não dedicou tempo suficiente para ser bom de relacionamento, por exemplo, né? Que é o exemplo que eu peguei dessa competência. Então, é isso. Se eu pudesse resumir, né? Primeiro ponto, identificar, olhar, sintonizar, perceber, ouvir as pessoas, fazer instrumentos de assessment se for preciso, enfim, mas entender onde estão as suas áreas de oportunidade, de maximizar competências que você já é muito bom e áreas de oportunidade de melhorar competências que você não seja tão bom assim. A partir daí, é identificar que comportamentos eu preciso, na verdade, especificamente mudar em relação a essas competências e fazer um trabalho firme, árduo, de mudar esses comportamentos. Em média, você leva 21 dias para começar realmente a instalar um novo comportamento, né? A média é essa, 21 dias. Se você fizer um trabalho firme de mudança de comportamento, olha, a maneira como eu respondo os e-mails não é legal. As pessoas estão ficando magoadas, estão ficando tristes, enfim, vamos dizer que seja isso. Se você fizer essa mudança de comportamento, ficar atento a esses e-mails, parar antes de escrever, olhar para ele, ler de novo, caramba, tem que mudar aqui, tem que mudar ali, eu vou pedir para alguém ler para ver se está bom antes. Se você fizer, monitorar e se dedicar a isso durante 20 dias e, enfim, e for fazendo isso durante um tempo, na média 21, mas isso pode chegar a 3 meses, a 4 meses, enfim, mas que você faça durante um tempo, vigiando, que nem se você estivesse começando a aprender a trabalhar, esse comportamento vai virar um hábito. E aí depois que virar um hábito, não precisa mais você vigiar, não precisa mais você ficar o tempo inteiro se observando para ver se você vai estar fazendo bem ou não, porque vai virar um hábito e você vai ficar bom nisso. Dá trabalho, né? Não é complicado, é simples, mas é trabalhoso, né? Mas se isso fizer sentido para você, se esse esforço, se essa dedicação você considerar que é relevante para você, relevante para a sua carreira, relevante para a sua vida, para a sua missão, né? Então vai ficar mais fácil você fazer, vai ficar mais tranquilo, vai fazer mais sentido que você leve para frente esse plano de desenvolvimento. Então reconheça as forças e as fraquezas e trabalhe firme para mudar os comportamentos e transformá-los em hábito para que você ganhe ainda mais competência e com isso alcance os objetivos, as metas, enfim, que você deseja, os sonhos que você quer para você, tá bom? Um grande abraço para você, um excelente dia.